Fala galera, mais um Thundercast. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga, Maria Estela Cândida. Professora, eu vou ter que te chamar de professora, porque foi minha professora. Se for possível, primeiro te agradecer pela presença e te pedir que te apresentasse pra gente. Bom, primeiro assim, é um imenso prazer ter recebido esse convite, estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, né, nos últimos tempos, que é sobre a psicologia, e ter você assim com uma pessoa muito atenta e curiosa ao conhecimento. Eu acho isso uma das coisas mais valiosas assim, que eu percebo em você. Então agradeço demais o convite e bom, vou me apresentar um pouquinho assim, né, em relação à trajetória profissional que eu tenho tido. Eu tive uma experiência na vida com múltiplas tarefas. Eu já gerenciei loja de celular, eu já fiz nos horários vagos teatro, leitura de poesia, até dublagem eu já fiz. Mas eu sempre me direcionei para esse lugar do contato humano. Isso sempre me aguçou assim, né, os interesses, os sentidos. Por que as pessoas são da maneira que elas são? Por que elas existem da maneira que elas existem? E por que é tão difícil mudar? E por que o sofrimento ele é tão claro em tantas realidades? Então, isso é uma coisa muito existencial, né, em relação ao que eu sempre vi sobre a vida. E me formei na psicologia já com 39 anos, né? Enfim, tenho 48, então eu sou formada em quase 10 anos. E quando eu fiz a graduação, são 5 anos de graduação, né? Eu cheguei com uma ideia muito inocente sobre a psicologia, muito assim, vou ajudar as pessoas, e as pessoas têm só, de repente, uma parte boa, né, para desenvolver, não vou ter que lidar com tantos enfrentamentos das minhas próprias emoções, então uma ideia muito, que eu chamo de inocente mesmo. Mas a graduação durante 5 anos foi me dando a oportunidade ali de vivenciar múltiplas realidades, múltiplas teorias, múltiplos desafios e fui caminhando na minha trajetória, fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental, acabei fazendo mestrado na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, na área da saúde mental. Então foi um período da minha vida que eu tive que lidar com pacientes com esquizofrenia, com transtornos mentais graves, né? E depois eu fui tendo outras vivências, né? Que vivências são essas? Eu fui procurando colocar minha formação com instrumentalização da ciência da saúde e do bem-estar. E acabei fazendo uma formação em terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é alguma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Mas está muito relacionada a você desenvolver recursos e habilidades para lidar com aceleração mental, com atenção, com a vida. E fiz essa formação numa parceria que a Unifesp fez com a Universidade de Oxford, né? E essa formação foi muito valiosa também, não do ponto de vista da minha qualificação, mas da minha própria humanidade. Conhecimento, né? Conhecimento. E é um conhecimento que atravessa não só a parte cognitiva, como a parte experiencial. E aí, assim, falando de maneira bem breve, assim, da formação, também fiz uma formação em psicologia positiva, em alguns treinamentos em terapia focada nas emoções, que são habilidades que você vai adquirindo na maneira que você conduz o seu trabalho como clínico, né? Porque, essencialmente, eu sou uma clínica. Desde que eu me formei, eu estou na clínica e dou aula em universidades também, cursos e treinamentos. E, ultimamente, eu desenvolvi um instituto chamado Instituto Potência Psi, em que eu tenho espaço para estudar e praticar essa ciência mais ligada ao bem-estar, né? O mindfulness, a autocompaixão, habilidades socioemocionais, enfim, é mais ou menos por aí. Você é carioca? Na verdade, eu sou da roça, como eu costumo falar, né? É Petrópolis ou Teresópolis? Teresópolis. Teresópolis. É. E foi lá que começou essa história com a psicologia? Foi desde lá ou teve que vir para o Rio e... Isso, foi aqui no Rio. Tá. Né? Foi aqui no Rio. Então, você falou de Teresópolis, eu estava me lembrando sobre a questão de
como é que eu vivenciei a experiência, né, do meu desenvolvimento, né? Eu vivi numa cidade muito pequena a maior parte da minha vida, até 30 e poucos anos, que é Teresópolis, né? E aí, quando eu vim para o Rio, eu já vim num outro contexto. Enfim, Formada? Não, eu me formei aqui no Rio. Legal. E aí, enfim, é isso. Então, basicamente, essa é a minha formação, assim. Só uma perguntinha. Esse lado jogadora foi lá em Teresópolis? E quando você começou, quando o olheiro te viu e teve essa parte do futebol aí que eu quero saber. Só rapidinho. Isso não aconteceu, ok? Ah. Não aconteceu. Eu não sou jogadora de futebol, né? Que a gente estava brincando aqui, que eu estava falando que quando eu era criança, eu tinha um time de futebol. Ó. Porque, na Uma verdade... dirigente, então, era uma dirigente. Desculpa, ela era dirigente. Não, na verdade, assim, eu jogava com meu irmão e a molecada lá no lugar onde a gente morava, né? Tinha um gramado e a gente organizava os jogos lá. Só que a gente se organizou bem, a gente conseguiu 2 patrocínios, né? Então, um patrocínio era uma vendinha de picolé que tinha lá, que fez as camisas pra gente, e a outra equipe também conseguiu de um outro lugar. Então, eu costumo brincar que eu fui jogadora, cheguei a ter time. Foi legal. E aí, nesse sentido, mas na época a gente estava até falando sobre o Fluminense, né? Um time que eu sempre me identifiquei, apesar que hoje eu não sou realmente uma pessoa muito conectada ao futebol. Né? Não, mas essa é interessante falar disso, porque essa interação que você teve, hoje em dia está um pouco difícil de acontecer. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria te perguntar o início falar um pouco do início da filosofia, da psicologia, se a gente pode falar um pouco disso, do estoicismo, dessa coisa toda. É uma introduçãozinha básica, só para o pessoal entender mais ou menos onde a gente quer chegar e, Sim. enfim. Eu acho que quando a gente pensou nessa proposta desse encontro, né, ficou uma coisa muito aberta para a gente falar um pouco sobre como está tudo tão acelerado, como alguns valores básicos estão muito difíceis de serem acessados e como as pessoas estão sofrendo. Né? E fazer uma interseção aí entre a ciência psicológica, a prática de atenção plena, que é o mindfulness, né? Como é que a gente pode dialogar sobre isso. E aí, quando você me traz essa questão, nesse questionamento sobre a origem de tudo, é pensar, desde a Grécia Antiga, né? Qual era o papel da filosofia? Até hoje. Qual é o papel da filosofia? A gente está falando de Grécia Antiga, que é 400, a época de Péricles ali, que quando se inicia Acrópolis, que eles constroem Acrópolis, aquela coisa toda ali com Platão, é isso aí, mais ou menos? Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando ali daquela questão mais daquele movimento estoico, né, com Marco Aurélio, Plato, aquela fase em que se falava centralmente da ideia de que a felicidade e a plenitude ela está muito relacionada a você dar atenção ao que você pode controlar e basicamente lidar com o desconforto da vida. O estoicismo ele tinha uma ideia central ali de que não é necessariamente o que acontece ou necessariamente a situação em si que importa, e sim como você se relaciona com isso. Isso é uma ideia central que a gente utiliza também na premissa do processo de psicoterapia. A outra ideia central é que perder atenção e foco no que você não pode controlar, você também perde a tua atenção, porque essencialmente você pode gerar de mudança. Ou seja, a gente aprende com o nosso próprio corpo, com os próprios ciclos da natureza. Se você quiser controlar, por exemplo, a temperatura hoje, você pode até mediar em ambientes como esses, mas você, quando se expor ao ambiente natural, você vai ter que lidar com como ele se apresenta. O que ele te oferece. Exatamente. Então, negar essa realidade está ligado e conectado a sofrimento. E se a gente vai para um lugar emocional, para o repertório psicológico que a gente está sempre lutando contra o que a gente está sentindo. Eu estou ansioso, eu não queria estar ansioso. Eu estou suado, eu não queria estar suado. A gente está o tempo inteiro acessando esse lugar de... Ou querendo algo, né? Não tolerar o desconforto.
Então, a filosofia estoica, ela traz esses dois pontos centrais, né? Não só o estoicismo, como o budismo e taoísmo trazem também outras contribuições. Por exemplo, o taoísmo fala muito da nossa tendência à categorização. A gente categoriza, então a gente já sabe o que aquilo é. E a gente impede que a experiência chegue de uma forma diferente. Ou que aquilo mude de alguma maneira. É uma ideia pré-concebida, né? Então, se eu já sei como vai ser aquele café, sei lá, então, o que eu posso esperar dessa experiência ou como eu vou viver essa experiência? Geralmente a gente fala muito sobre isso. O taoísmo, ele faz a gente pensar, né, filosoficamente sobre como que o mundo das categorizações é importante, porque a gente vive num mundo de categorização. Ele, ao mesmo tempo, esvazia a experiência. Tem uma frase que fala assim você nunca vai ter a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Sim. Isso é uma categorização, né, no caso. Tu cria... as pessoas falam muito isso no restaurante. Você vai no restaurante e não gosta, não vou mais naquele restaurante porque a comida é horrível. Mas pode ter acontecido do cozinheiro ter faltado aquele dia. Sim. E eu acho que passa por isso, né? Passa por isso. E olha que interessante, a gente só está falando de alguns aspectos filosóficos, né? Sim. E como você pensar sobre uma teoria filosófica ou um pensamento filosófico pode mudar o teu olhar sobre a experiência, sobre a tua maneira de viver. Sim. E aí, quando você pensa nesse excesso de categorização necessário, você começa a perceber, o que na verdade eu posso trazer, suspender e me abrir com curiosidade a essa experiência que vai chegar aqui. O que eu posso fazer? O que eu tenho de espaço para não categorizar? A nossa mente ela é muito veloz, então a nossa tendência é categorizar muito rápido. E está tudo muito veloz. Olhei, não gostei. Não gosto daquela pessoa, não gosto daquela maneira. A gente nem provou. Então, esse exemplo que você traz é um excelente exemplo de como a gente pode se fechar às experiências. Automaticamente. E o budismo também fala sobre isso, né? O budismo ele fala sobre como que a gente se apega a essas categorias e a necessidade de controle, a necessidade de conforto. Isso te dá desconforto no final, acaba quando você não tem um controle de algo, que você começa a ter ansiedade, uma série de sentimentos. Sim. Que eu acho que na busca é mais uma busca para serenidade. Quando você muda esse pensamento, ele te dá um pouco de paz, porque você fala assim, poxa, nesse exemplo que eu citei anteriormente, no caso, se eu parar para pensar, será que hoje estava num dia bom o restaurante hoje estava muito cheio, por isso que me atenderam mal. Sim. Sabe, eu acho que se a gente começa, isso te dá até você começa a analisar uma coisa que é de fora, mas acaba te fazendo bem dentro. E o que você está falando é uma mudança de perspectiva. Né? Quando a filosofia budista fala muito sobre isso. Quando você muda a relação com a experiência, você também muda o seu humor e muda o seu comportamento. Também é a premissa básica da terapia cognitivo-comportamental. Olha isso, E essa influência budista não é a religião, é a filosofia. Aqui a gente não está falando de uma deidade, alguma coisa assim em que você precisa acreditar. É um pensamento, né? Uma linha de pensamento. Então, sim, tudo tem limite. Né? Você pode ter uma experiência realmente muito traumática, muito complexa, e realmente aquilo ali te colocar num lugar de trauma, de rotulação até necessária para você se afastar. A gente está falando de casos extremos. Sim. Mas uma rotina que a gente geralmente tem, habitualmente, é rotular, evitar e não se abrir a questionar. Desde que se começa a mapear algum pensamento sobre o sofrimento humano, a gente chega nos mesmos lugares que a gente tem hoje. A necessidade de apego do ser humano, de se apegar ao controle, o sofrimento associado a isso, quando você percebe que não tem controle das variáveis, e a necessidade de você se construir nesse cenário, ou seja, adquirir habilidades para você lidar com o desconforto. O que é o desconforto? É você, de repente, tá colocando, sei lá, tá vendo um filme, tá relaxado, tá lá, mas deu a hora de você, sei lá, ir trabalhar. Então, você vai ter que parar de ver aquele filme com esse contexto de home office. Você vai ter que ligar o computador e você vai ter que trabalhar. Outros contextos. A gente tem falado muito sobre essa ideia de
como é que está o cenário hoje, né? Picos dopaminérgicos, o prazer imediato. É muito difícil uma leitura tediosa e monótona, vamos dizer assim, ganhar de um filme. Ou do próprio Instagram, do feed. Instagram, do feed, do rolamento no feed, para ver as novidades, para você se manter atualizado. Então, saindo um pouco da filosofia, a gente começa a pensar o que essas filosofias aí milenares, ancestrais, né? Como que elas podem trazer, ajudar a gente a questionar? Como que pode ajudar a gente a pensar o que eu estou fazendo assim, com as horas da minha vida? O que eu fiz no último ano? Né? Não chegar naquela angústia existencial de questionar o que eu fiz no último ano, mas assim, pensar realmente. As horas que eu fiquei rolando feeds, me dedicando às coisas que eu me dediquei, fazendo as coisas que eu fiz, me levou a algum aprendizado? Eu estou saindo diferente dessa experiência? O percurso. Esse percurso me deu algum repertório? Ou será que eu fiquei girando em torno de uma aceleração, que a gente chama de uma prisão mental, né? Sempre no mesmo eixo, rodando sempre no mesmo lugar, no mesmo circuito? E quando a gente vai falar de como é que está o mundo hoje, a gente chega nisso. Como é que está o mundo hoje? O que mais que a gente tem sobre o funcionamento hoje? Tem um sociólogo chamado Bauman, né, que ele fala muito sobre a vida líquida. Vida líquida, amor líquido, enfim. Como que as relações, as instituições e as referências que a gente tinha, como que elas foram se esvaziando de sentido nos novos tempos, com a globalização, com a aceleração tecnológica. As relações estão sofrendo altos impactos com base nessa evolução, tida evolução. Tem muitas coisas importantes e boas acontecendo também. Sim, com certeza, Não. Tem muitas coisas boas, mas isso, eu acho que é exatamente isso aí, mas isso está trazendo modelos de vidas novos para a gente, e isso eu acho que é por isso que a gente está buscando mais se auto-entender nesse momento, na maioria das pessoas. Eu acredito que, até no meu caso, que sou leigo no sentido de psicologia e tal, eu tenho buscado mais me autoconhecer pelo fato da correria que está em volta. Então, assim, as pessoas estão buscando isso, um modelo de vida diferente pelos tempos diferentes. Sim. E é interessante, né, quando você fala isso, né, eu fiz umas anotações aqui para a gente ir e voltar, tal, mas assim, como que as pessoas têm um senso de aprisionamento, né? Tem um filósofo que fala sobre a sociedade do cansaço, que é o que a gente vive. A gente precisa preencher os espaços vazios o tempo inteiro. Então, é como se a gente estivesse numa luta incansável por preenchimento, tem também uma terminologia de outro teórico chamado sociedade do espetáculo. A gente está fazendo vitrine o tempo inteiro. E é como se a gente tivesse uma dificuldade de pausar, de desligar, de sair dessa lógica. Bem isso. É muito isso. Cansa, é sobre isso. Né? É sobre isso, né? Porque viver sobre a ideia dessa aceleração gera o que a gente chama de piloto automático. Caminhos repetidos. E isso, mapeado na ciência psicológica, na medicina, criam circuitos repetidos do cérebro, do sistema emocional, do corpo. Ou seja, viramos uma máquina, afinal? Tem uma frase que eu escutei que fala assim: sorrir demais, às vezes é desespero. Acho que é uma música, né? É uma música? Aí. Acho que é do Barão Vermelho, se eu não estou enganada. Sorrir demais é desespero. Do ponto de vista psicológico, a gente tem uma sintomatologia chamada euforia, que é um estado de mania, é um estado assim de empolgação, de festa, né? Esse estado, ele é normal a gente ter de vez em quando, né? Que a gente costuma brincar que são picos dopaminérgicos. Ele vem com drogas, ele pode ser estimulado com o uso de drogas, seja ela, né, qual for. A comida, algumas comidas, mas de prazer imediato, elas vão
transitar no mesmo circuito de prazer imediato. E tem outros estímulos, né? A gente está falando do like, né? Do condicionamento por reforço, né? Você aprende que aquilo ali, vai te dar um resultado, então você repete. E de alguma forma, tudo isso que você está falando do Instagram, a gente volta lá atrás para a filosofia, que o problema não é o Instagram, o problema não é nenhum desses estímulos, assim, na verdade, né? O problema é a relação que a gente estabelece com isso. Então, se a gente não tiver um norteamento de como se relacionar com isso, de fato a gente adoece. Porque você abre um perfil, o perfil está falando o quê? Uma pessoa muito segura falando ali com uma verdade absoluta, coisas que nem sempre tem muito fundamento. E se você não aprendeu a questionar, pode ser que toda fonte seja fonte inesgotável de alimentação para você. E qual a qualidade dessa alimentação? Exatamente. O que aquela pessoa ali falou está ferindo os seus valores, mas você sabe quais são os seus valores? Qual a sua filosofia de vida? E baseado em que ela está falando aquilo também? Qual é a fonte dela? Muitas vezes não tem nenhuma verdade, é só uma reflexão daquela pessoa. Perfeito. Entendeu? E aí entra a importância da gente respeitar algumas instituições e alguns norteamentos, por exemplo, a ciência. A ciência, ela não é o único saber, ela não é o saber sem defeitos, vamos dizer assim. Mas é um norteamento muito cuidadoso, em que você pode questionar desde que você tenha dados para contrapor aquele questionamento. Você pode replicar estudos desde que você siga critérios metodológicos, para você poder apresentar aquilo da melhor forma possível. Então, você tem caminhos de dialogar, concordando ou discordando daquele conhecimento, mas você vai ter que passar pelo processo. E aí, o que a gente entra de novo sobre falar centralmente de como as coisas estão hoje? As pessoas estão com dificuldade de passar pelo processo. Cria-se uma sociedade de resultados, que é isso que a gente está vendo. Essa aceleração, esse excesso de comparação, essa questão de que eu quero aquilo, mas o que eu tenho que fazer, de ficar perdido sobre como fazer o processo, é o que mais a gente vivencia. As pessoas estão um pouco preocupadas com a chegada e não com o percurso, como vão chegar. Sim. Às vezes tu chega, tu visualiza uma coisa. Outro dia eu estava pensando nisso, tu visualiza uma coisa lá e tu quer chegar naquele ponto ali. Mas será que como é que tu vai chegar ali? Será que tu vai chegar todo machucado? Será que vale a pena tu se machucar tanto para chegar ali? Vai chegar com saúde? Sabe? Isso vai te ferir muito a tua saúde mental, a tua saúde física, até tu chegar ali ao teu objetivo. Porque não é só o objetivo. Eu divido muito isso até com os jogadores que eu agencio. Cara, a gente tem que ter calma porque existe um percurso. Sabe, uma coisa é você querer ser um astro do futebol e como você vai ser um astro do futebol, falando pro meio que eu vivo. Sabe, porque eu vejo que é uma paixão nacional, você querer ser jogador de futebol, você nasce aqui no Brasil, eu acho que mundialmente, mas quer ser jogador. E muitas vezes não dá para ser jogador, por vários motivos, não só os critérios técnicos, mas outros motivos. E isso te traz uma frustração, né? E isso que você está trazendo tem muito a ver com não ter esse aspecto de pensar sobre quais são os processos pelos quais eu vou ter que me autodesenvolver aqui. Por exemplo, tenha uma comunicação assertiva. Ok, o que é ser assertivo? Ser assertivo é você ter a capacidade de expressar o que você sente, o que você precisa, causando, vamos dizer assim, menos dano ao outro, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixando de falar, mas não usando uma reatividade emocional para se colocar. Você acha simples? Não, com certeza. Né? Não. Então, é interessante que, às vezes, as pessoas falam, não, serei mais assertivo, mas será que ela sabe todo o processo que ela vai precisar construir? Ela vai precisar ter uma autogestão das suas emoções. É muito, muito precioso isso aí. Porque a raiva, ela aparece nos poros. Se você está com raiva de alguém, você vai falar de uma maneira diferente. Sim. A frustração também te traz uns sentimentos muito... Quando você se frustra, sim, eles te levam para um lado muito obscuro. Sim. Eu falo muito que, falando desse processo,
eu vejo a televisão, o Instagram, eles te trazem, assim, por exemplo, o Neymar. O Neymar é um craque de futebol, Brasil, um ídolo. Eu particularmente gosto muito do Neymar. Podia citar outro nome, mas vou falar do Neymar porque está na moda, tá jogando aí, enfim. E eu acho ele realmente um craque. E eu vejo um jovem que vê o Neymar na televisão, ou acompanha o Neymar no Instagram, e ele fala, eu quero ser igual o Neymar. Eu acho isso sensacional, que você se espelhe num ídolo, assim como eu, como todo mundo tem um ídolo no seu segmento, acredito eu. Mas ele vai, para ser o Neymar, ele corta o cabelo moicano e bota 2 brincos e se veste com uma roupa legal, igual o que ele vê. Ele não quer ser o Neymar, ele quer o prazer que o Neymar tem. Então, por que ele não pensa, peraí, para ser o Neymar tá com quantos anos? O que o Neymar fez para ser o Neymar? Porque não é o que ele tá vendo ali agora. Pô, o Neymar treina pra caramba. Eu tenho histórias assim... Eu vi um documentário do Jordan, que o Jordan fala no final... eu tô falando do esporte porque é uma área que eu acompanho. Eu acho que serve de exemplo. Tem muita coisa sobre... É muito rico. O futebol me ensinou muita coisa, muita coisa. Ganhar, perder, enfim, foi muito importante na minha vida. E o Jordan fala assim, ele fez filme, ele fez o Walt Disney, ele é um fenômeno, e ele fala no documentário dele que nada disso teria acontecido, o Air Jordan, o tênis Air Jordan, o Space Jam, o filme, nada disso teria acontecido se ele não tivesse sido Michael Jordan, se ele não tivesse jogado. Então, assim, é o que eu procuro falar pra galera, cara, bota os prazeres numa balança do que tu quer, prazeres que o futebol dá e prazeres de jogar futebol. Você tem que querer mais isso. Se você quiser mais isso, você vai chegar. Porque se tu não tiver essa vontade de buscar e de se superar e de saber o percurso para chegar a ser o Neymar, você não chega. Tem uma frase do Bernardinho que é sensacional, que ele fala assim, aos campeões desconforto. Uma coisa é tu pegar um menino que está começando, e eu me vejo muito nesse ponto, porque pegar trem, eu fazia muito isso, peguei trem e tal, mas depois no profissional, quando eu já tinha jogado, eu já não queria mais. Eu já não ia pegar mais trem, eu já não... Sabe? Então, e isso te tira. Sim. Porque tu só vai ver os... Pô, o Messi... eu vi o Messi treinar depois do treino, quando ele estava subindo ainda com o Ronaldinho Gaúcho. Assim, foi uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça. Os caras jogando em alto nível e treinando sozinho. Para ficar melhor. Então, aí depois os caras veem o Ronaldo batendo falta, o Messi fazendo isso. Eles não sabem que existe um percurso, gente. Não é isso. É mais que não isso. Não é simples assim. Não é. Existe uma história nisso, sabe? Sim. Eu acho legal as pessoas saberem que isso existe um aspecto científico nisso também. E o aspecto científico está muito ligado a tudo isso que você falou. O esporte ensina muito, né? Porque o esporte é muito concreto. Você está sempre sendo pressionado a ter resultados. Então, quando você entende que esse processo está muito ligado a um valor autêntico, ao que você pode ser naquela experiência, você se conecta e você se acalma. Essa que é a questão. O autogerenciamento das emoções não é você fingir que está tudo bem, não é isso. Você se angustia, você compara, você fica chateado, você fica cansado, você quer desistir. Tudo isso vai continuar acontecendo na vida. Faz parte. Faz parte. Esse é o tal do desconforto, que é um desconforto, vamos dizer assim, sustentável. A gente precisa aprender a sustentar esse desconforto. Porque é ele que faz a gente se mover para o que a gente deseja, como você trouxe, né? E quando você estava dando esse exemplo, o pessoal viu o visual do Neymar, copiou o visual do Neymar, então agora eu sou o Neymar. Não é bem assim, mas assim, essa maneira frívola de ver só a ponta do iceberg. Tem muito isso, às vezes você vê nas redes sociais, ali, Facebook, etc. As pessoas, às vezes eu vejo as pessoas pedindo assim, alguém tem dica de série para me fazer chorar muito? Você entende que é a mesma lógica? A pessoa não quer, de repente, ser pega de surpresa com um filme e ver o que a história vai dar. Não, ela ver se ela vai sorrir, se ela vai chorar, se ela vai... filmezinho mais ou menos, não gostei. Ela já quer o resultado da experiência. E se não fizer chorar, vai ligar para você e falar, o filme era ruim. O filme não me fez chorar, mas você é um outro ser humano, tem uma outra história, não chorou. É isso.
Não, eu acho que a interpretação minha vai ser totalmente diferente da sua. A gente pode ver 2 filmes aqui, o mesmo filme, e eu chorar e você não, ou vice-versa. E aí entra a ciência psicológica, a terapia cognitivo-comportamental, né? É um modelo de terapia, um modelo explicativo de terapia, que a gente considera hoje como padrão ouro dentro da área da saúde mental, que ela fala muito sobre isso. A maneira que eu percebo e vivo minhas experiências tem a ver com as minhas raízes. A gente às vezes faz até analogia da árvore, né? Sim, questão de prova. Questão de prova. Essa da árvore eu sei bem que foi questão de prova, eu fiquei acordado para ver aquela árvore, enfim. Porque essa questão que a gente está falando é o seguinte, ó. Quando passa um pensamento pela nossa cabeça, ele passa com algum fundamento. Universalmente, a gente vai dividir vários pensamentos. Por exemplo, sou um fracasso, não vou dar conta, tudo que eu faço é ruim. São pensamentos associados a alguma coisa que você quer ter um bom desempenho e você se sente ativado por esses pensamentos porque você se sente ameaçado por alguma situação. Só que isso tem a ver com a tua história de vida. É como a gente falou, você está na mesma experiência. O princípio dessa terapia é o seguinte, não é a realidade em si que vai te levar a sentir, a fazer, a pensar algumas coisas. É a maneira que você vai perceber esse fato, essa experiência, esse evento. E isso tem a ver com a sua história. Então não é só, nossa, a pessoa pensou isso por causa disso. Eu não sei. Eu não conheço a pessoa. Não existe segurança fora de ti. Eu não sei. Excelente frase. Então, um dos princípios um dos princípios filosóficos da terapia cognitivo-comportamental é o Sócrates, o questionamento socrático, o método socrático, que é, se eu não sei sobre algo, eu pergunto. Pô, muito simples, muito objetivo, muito bom. Muito Sócrates. O paciente chega na minha clínica e fala, eu mudei de emprego, agora eu estou em outro emprego, consegui um emprego novo. Tá feliz? Eu não sei, né? Então, por mais que eu acompanhe aquele paciente, por mais que na história ali do trajeto dele comigo, eu deduza que aquilo ali foi bom, eu não sei. Espera, vamos ouvir. Antes de deduzir, categorizar, classificar, vamos ouvir. Isso é muito difícil, né? Isso é um ofício. Agora, se a gente for sair do ofício do psicólogo para a nossa vida prática, ouvir também é muito valioso. Porque sem ouvir, você não aprende na diversidade do outro, como você falou. Saiu do seu espaço, você já está flutuando em terras estranhas. E está tudo bem. Vamos aprender com isso. Sim. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entendendo que, a partir dessa geração de pensamentos que estão sempre colados ali na gente, aquilo ali pode tender a um processo que você construiu desde a infância e que você vai alimentando e sustentando com estratégias da vida. É simples, se eu tenho medo de falar em público, eu vou evitar falar em público. Se eu sou obrigada a falar em público, por exemplo, na faculdade, o pessoal geralmente tem alguma dificuldade, algumas pessoas, eu vou ter que construir habilidade para enfrentar isso. Porque o que acontece quando você está numa situação em que você sente pensamentos, geralmente, de desvalia, ou de aceleração, ou de medo, que a gente chama de pensamentos automáticos. Eles chegam sem o menor filtro. Sim. Não tem nada a ver com a realidade, mas eles chegam afetados pela maneira que ele interpreta aquele fato. Aquela situação. Ou seja, a construção de realidade. Não é que a gente vai tem muita mudar... Tem muita gente que fala de intuição. Sim. Tive uma intuição. Nada mais isso é um pensamento automático. Uma sensação. O corpo é o que a gente tem estudado muito na ciência psicológica. O corpo, nós somos um todo, né? A gente não pode esquecer disso. Então, o corpo... O todo. O corpo, a mente. O corpo tem memória. Aquela frase, então, saúde e mente juntas tem sentido total. É saúde integral. E parte é do profissional da saúde, parte é você. É um passo aqui e um passo aqui.
Por exemplo, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente está falando aqui sobre pensamentos que acabam vindo de lugares mais profundos, né, das raízes das tuas vivências da infância. A infância, então, crenças, é muito importante. A infância é muito importante, né, Maristela? A fase do desenvolvimento nuclear, né? É onde você vai desenvolver ali as suas bases saudáveis para a vida. Olha como é importante. Ou disfuncionais. E na tua posição hoje, num contexto geral de Brasil ou talvez de Rio de Janeiro, você acha que as pessoas, que os pais têm se preocupado com isso? Como você vê você analisa isso de uma forma como psicóloga? Você acha que falta um pouco ou essas experiências estão muito confusas e está difícil de lidar com isso? Olha, eu não posso falar de todo um contexto brasileiro, né? Porque tem muitas realidades no Brasil. Mas eu posso falar de um corte, de uma tendência. A tendência é mais abertura ao entendimento de que o lugar da psicoterapia tem um espaço importante. Mas ainda vejo pouco envolvimento com processos de mudança nas relações. Por exemplo, eu vou botar meu filho no psicólogo para ele trabalhar a desatenção e a agressividade. Ok, mas como é que está o modelo dessa casa? A mãe gritando com o marido gritando com o filho. E como que você vai usar esse modelo ambiental para potencializar o que ele está desenvolvendo internamente? Então, o ambiente ele vai contar muito, esse contexto. A criança ela fica refém do ambiente. Eu acho que no caso da psicologia, ela tinha que começar em casa, né? Então, ela é um processo, é um trabalho, é a soma das partes trabalhando juntas. Os pais, com a psicóloga e, consequentemente, a criança ou o adolescente. Porque eu vejo que muitos filhos de amigos meus, meu filho também, lá no Canadá, estava no psicólogo. E eu vejo que... E eu acho isso sensacional. Eu acho a gente perdeu um pouco disso, mas isso é a história da humanidade. Reis, rainhas sempre se fizeram psicólogo. Alexandre o Grande com Aristóteles, ele teve aula então, assim, gente importante, significativa. Eu acho que isso mas a maneira que a gente vai conduzir isso, e é o que eu falo para os meus atletas também. Eu estou 2 horas com o cara, 1 hora no dia, mas e as outras 21? Com quem que ele tá? O clube tá 4 horas com ele. Beleza. 4 horas no clube, ele vem me visitar são 6 horas. E o resto? E as 18? Essas 18 não vão influenciar muito mais ele do que talvez eu? Depende. Depende. De como eu vou conduzir isso. E de como ele se afeta pelo processo. Então... E de como o entorno dele também se afeta e respeita o processo dele. Olha só isso. Olha como é complexo. É complexo porque nós somos uma biologia e, ao mesmo tempo, somos uma coletividade. A gente não pode achar que a gente tem que se cuidar sozinho, reduzir a ansiedade e sair no mundo que te machuca. Porque tem um outro ali. Então, a responsabilidade social com a saúde mental, enquanto você esbarra nas pessoas, é coletiva. É com o próximo. É com o próximo. E aí, esse modelo de terapia, ele ajuda muito a você entender o teu processo de autogestão, teu processo de autogerenciamento das emoções, como que você construiu o teu sistema de crenças, quais são as estratégias que você utiliza na sua vida que te ajudam a lidar com essas ideias de incapacidade e quais não ajudam. O exemplo que eu dei é você ter problema para falar em público e, ao mesmo tempo, evitar. Então, você entra num grupo, quem tem facilidade para falar em público, você fala, eu faço a parte escrita. Então, é um alívio imediato? É um alívio imediato, não tem desconforto, mas não tem aprendizagem. Você vai continuar sem habilidade. E, basicamente, dentro do sistema da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que você está falando o seguinte para você, realmente você não é capaz. Mantenha a sua crença, você não é capaz. É você com você. É uma crença central, uma crença nuclear. Uma crença nuclear. O processo te ajuda a questionar, a entender esse modelo, a começar a transitar nisso. Agora, é o que você falou. Existem disparos estímulos para você refletir. Mas o mundo não está tendo um cenário interessante para você ter esse tempo. E aí entra não te leva para isso. Não te leva para isso. E aí entra o que você está me falando sobre o que a gente chama de habilidades socioemocionais.
as habilidades socioemocionais estão muito ligadas a vários domínios, geralmente 5 domínios, que tem muito a ver com a capacidade que você tem de transitar com as suas emoções e seus recursos nos grupos. Então, não basta entender que você está, hoje, que você está com raiva, que você está frustrado. Autogerenciar essa frustração para você não machucar outras pessoas faz parte dessa... Seria uma inteligência social, né? Uma inteligência social ligada a essas habilidades socioemocionais. E até viver em harmonia melhor, né? Eu acho que isso aí está acontecendo muito do dia da pessoa. Eu acho que está todo mundo sangrando. E a gente não sabe da dor do outro. Mas o problema não é você estar sangrando. O problema é tu sujar de sangue quem não te feriu. Excelente analogia. Tu tá entendendo? Porque tu tá aqui, te machuca aqui, e aí tu vai sangrar, suja de sangue o cara ali por um exemplo que eu vou dar muito rápido. Discoteca, o segurança deu um tiro no menino por causa do empurrão. Não foi um empurrão. E o dia do segurança? Não estou defendendo o segurança, pelo amor de Deus, gente. Eu estou dando um exemplo. Sim. Tá? E nem muito menos do menino. Sim. Porque eu também não sei por que o menino fez aquilo. Como é que foi a trajetória do menino até ele ter aquela atitude? Então, assim... A questão toda é que não houve diálogo nem pausa para analisar. Bum. Voltando para a filosofia lá estoica. Análise racional da situação. O que aconteceu? O que podemos fazer para resolver o problema? Ao invés de gerar mais problemas. Não, aí vira uma bomba, né? Vira uma bomba porque a gente fica refém da reatividade. E aí a gente entra no piloto automático. Não tem tempo, não tem espaço. Vi um filme chamado Crash, é uma parada assim, sensacional, Maristela. O filme é justamente de pensamentos automáticos. O filme eu já vi há muitos anos. Depois o pessoal procura aí na internet, é Crash ou Trash, alguma coisa. E é de pensamentos automáticos, exatamente. E hoje a gente tem um órgão que analisa isso, é a OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Né, ela analisa e mapeia como os impactos dos eventos atuais, enfim, vão reverberando na saúde integral do sujeito. Então, a gente está falando sobre isso, né? A Organização Mundial da Saúde, a ciência psicológica, a medicina, são lugares em que a gente estuda muito e sempre organiza os dados, organiza as informações, as experiências clínicas com muito critério. Então, quando a gente opta por achar uma fonte científica para pegar alguma informação, a gente também está se nutrindo e se protegendo um pouco de especulações e dados baseados num pensamento único de alguém, que tem muito hoje. A comunicação, ela facilitou, né, os meios de comunicação, todo mundo pode falar qualquer coisa. E a fonte? E a fonte. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde é uma fonte segura para você entender o mapeamento da saúde em geral, como anda, como não anda, o que acontece. E quando você me pergunta sobre isso, o último mapeamento da Organização Mundial da Saúde, a gente está saindo de uma pandemia com os impactos absurdos que a gente teve nos últimos anos. Parece que tem um mapeamento aí de 20% a 25% a mais de ansiedade, depressão, estresse. Então, quando a gente vai transitando por esse lugar da saúde, da pausa, da aceleração, a gente vai achando recursos. Porque aqui a gente está falando de um cenário muito difícil, de muita aceleração, de muita comparação, de muitos estímulos, muito convite a gente ser multitarefa, fazer tudo ao mesmo tempo. E eles estão... existe como é que se diz? Um movimento de pensamento no qual eles estão preocupados realmente com esse aumento de suicídio, de doenças clínicas que tem acontecido. Sim. Eles estão preocupados realmente com isso, que são os outros tipos de mortes que está acontecendo com a sociedade? Isso é uma reflexão interessante, que como eles vão mapeando vários dados o tempo inteiro, eles mapeiam os motivos de morte, né? Então, as últimas mortes, enfim, mapeadas, estão muito ligadas a suicídio, violência e doenças crônicas. E como a ideia aqui, né, que a gente estava falando antes, é gerar algumas reflexões, o que a gente faz quando a gente vê esse tipo de informação? Ouve,
né? Acesse esse tipo de informação. Será que esse modo de vida que a gente está levando está contribuindo para o aumento de sofrimento e adoecimento? Porque doenças crônicas são doenças que estão muito relacionadas ao sedentarismo, ao estresse constante, à pressão constante. E aí você olha o seu dia a dia e vê se tem correlação. Isso aí é muito precioso. Palavra né? Precioso. Só olha para ver se tem uma correlação. Não compara com ninguém. Olha vai para a sua vida. Vai para a sua vida e vê, peraí. Porque são números, é de uma fonte segura. É legal as pessoas terem atenção com isso, Maristela. Sim. Porque é uma mensagem aqui preciosa que você está dando. Porque, gente, parar às vezes é importante. Para seguir, né? Para seguir. Para seguir melhor. Para seguir melhor. Acho que você falou sobre isso. Às vezes você fica tão focado no prêmio que você atropela o processo e se desumaniza no processo. E aí tu chega todo arrebentado, cara. Ou não chega, né? Ou não chega. Muitas vezes não chega. E como tu chega lá, porque assim, tem gente que é como aquela palavra sucesso a todo custo. Sim. Eu não sei se essa palavra vale. O que é sucesso para você? Seria uma boa pergunta, né? Sucesso é ter uma boa noite de sono tranquila. Para mim isso é sucesso. E aí a gente volta de novo para os pilares. Qual a sua filosofia de vida? Se sucesso para você for não descansar, você não vai descansar. E aí a gente vai contra uma biologia que a gente cuida como uma integralidade. O movimento do corpo, a alimentação moderada, os pensamentos nutridos com racionalidade e menos reatividade emocional, e um contexto saudável em que você não se sinta ameaçado o tempo inteiro. Nós estamos aqui porque nos protegemos como comunidade. A nossa ancestralidade, né? Quando a gente vai para a questão da ancestralidade, quem cuida de quem? São as comunidades. Pois é, e isso aí isso aí que mexe muito com a minha cabeça, porque esse contexto social, porque beleza, a gente falou aqui de nós, do amigo do lado, mas e o todo? Do todo. Isso vira um turbilhão. O todo. Vira um turbilhão. Vira um turbilhão porque, veja bem, a gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando de organismo e a gente está falando agora do sistema de alerta do organismo, né? Aquele sistema em que você aciona luta, fuga ou congelamento. Isso é um recurso super valioso. Você está diante de um perigo iminente, e aí você corre, você luta, você sai daquele perigo, legal pra caramba. Dá um sistema ali de estresse e vários processos biológicos estão acontecendo para você se acelerar e sair daquilo ali. Ótimo. Só que a gente está vivendo isso de maneira crônica. Por exemplo, um animal na savana africana, né, que ele tem que correr e lutar pela vida, ele tem um pico e depois aquilo ali, quando ele consegue sobreviver, a paz, ele assim, consegue, ele vai ficar tranquilo, ele não vai ficar, será que alguém vai me pegar, em tese, né? Então, às vezes os teóricos fazem essa comparação. A gente não está numa savana, mas parece que a gente está o tempo inteiro numa savana, sem recursos para se defender com a ameaça da nossa vida. Sendo que a gente está na mesa do escritório, errando um relatório e eventualmente tendo que reconhecer um erro, sendo criticado por um chefe, por exemplo. E aí, a partir de uma cena, de uma situação desconfortável, sim, mas ela não define a sua vida, a sua existência, a sua competência, mas a mente, às vezes, te leva para isso. Te leva para isso, com esse sistema de filtro de pensamentos automáticos. Tá vendo? Você é um nada, você só erra. Tá dando errado. Pô, hoje vai dar tudo errado, já vai começar assim. São frases muito... E aí você pergunta, a gente vai para as macrocomunidades e microcomunidades. E você falou, a primeira microcomunidade é a família. Se teu sistema familiar te ameaça o tempo inteiro, como que você está construindo tua biologia e teu sistema emocional? Então, por exemplo, tem pais que falam assim, você é um nada, você não vai ser ninguém,
você só erra, não está bom o suficiente. Questão de prova. E o filho está na terapia. Foi questão de prova também. Questão de prova. Eu vi. Não adianta que isso aí vai falar, eu vou lembrar. Pô, tive que estudar. Pô, eu esqueci até o nome dele, o do cara. Pois 40 anos, eu lembro que ele tinha 40 anos, 1,80 m, que tinha que analisar ele. É fictício, tá, gente? Da literatura. Então, o que acontece? A gente está pelado numa savana, tendo que se defender sem recurso. Por isso que está todo mundo estressado, por isso que está todo mundo se sentindo ameaçado, porque a gente está se cuidando como coletividade, de forma geral, claro, muito mal. A gente se compara, a gente humilha o outro, a gente não tem cuidado na comunicação. Como eu estava falando, a raiva atravessa, a intenção do discurso mais agressivo atravessa a maquiagem. Sim. Então, quando a gente estava falando da comunicação sarcástica, né, quando eu era adolescente, eu achava muito legal. Nossa, as pessoas muito inteligentes são sarcásticas. O Jô Soares falava muito sobre isso. E muito legal. Eventualmente, eu era sarcástica, até entender que o sarcasmo é, muitas vezes, violento para o outro. Diferente de ironia, diferente de você ter bom humor, diferente de você brincar, são instâncias diferentes. Se o que você está sorrindo está fazendo o outro chorar, ou está diminuindo o outro, deixou de ser legal. Deixou de ser legal. Deixou de perfumar. E aí isso está muito relacionado ao bullying. Porque quando você está num contexto de escola, você está numa prisão de violência invisível. Porque é só uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que machucou? Machucou, mas a pessoa tem que saber lidar. É verdade, mas ela ainda não aprendeu. E o que você faz enquanto ela não aprendeu? Eu tenho 48 anos, então essa questão da nomenclatura, a maneira que as pessoas falavam, se tratavam, era outra coisa. Totalmente. Não, a gente não entrava numa reflexão dos impactos sobre isso. Hoje a realidade é diferente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o povo do mimimi, mas não é mimimi, é informação e mapeamento. Então, quando a gente tem dados como cigarro, né? Hollywood, um sucesso, na TV, todo mundo pulando de asa delta, uma felicidade danada, para anunciar o cigarro. O Ministério da Saúde começou a botar aquele comunicado e depois retirou. Então, com base nos dados da realidade, a gente vai mudando algumas posturas e alguns discursos e ficando um pouco mais atento aos impactos da construção. Que isso causa. Porque eu sou uma minoria. O impacto que causou... Mas é a tua experiência. Sim. É o teu lugar de experiência e como você interpretou. E aí, na psicologia, a gente tem uma palavra que é a palavra mais valiosa que existe para a gente entender múltiplas realidades. Subjetividade. A palavra subjetividade, ela está relacionada a o que esses movimentos, essas falas, essas construções estão produzindo de maneira invisível como verdade absoluta. O que você falar, por exemplo, filtros do Instagram, por exemplo. Por que os filtros do Instagram, muitos, para embelezar, afinam as feições? Por que afinam? De onde está chegando essa informação de que um filtro para você ficar mais bonito afina os traços? Bom, isso é uma visão eurocentral, né? Uma visão relacionada à população branca. Então, o que a gente tem com isso aí? Historicamente, a gente tem modelos de onde você precisa estar, de como você precisa ser e o que você deve evitar. Então, quando eu me refiro sobre o racismo, isso é uma questão muito complexa, porque ele se refere a uma história, às estruturas, e todos nós somos atravessados por atitudes que podem ser racistas ou podem ser antirracistas. A gente só precisa estar atento, perguntar, questionar e perceber como que todas essas vivências que eu tive reverberaram no que a gente tem hoje, de dados sobre sofrimento e racismo. E aí a gente chega nisso que você falou. Muita gente fala, por exemplo, sobre eu era obeso e as pessoas me chamavam de, sei lá, rolha de poço e está tudo bem. Mas não está tudo bem. Por que a pessoa precisa ser massacrada pela sua aparência, pelo seu corpo, pelo seu tom de pele, né? E aí, assim, isso é uma questão histórica, por isso que a gente fala que o racismo ele é um preconceito diferente. Preconceito existe em várias instâncias, preconceito socioeconômico, preconceito de a maneira que você fala, preconceito de aparência, preconceitos
múltiplos, de doença mental, preconceito de doença física, né, enfim, deficiência física. Então, existem vários preconceitos. Eu tenho, por exemplo, alunos que têm surdez total. Então, tem várias realidades. É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? E essas realidades requerem tratamentos específicos para aquelas necessidades. O racismo ele é um preconceito diferente porque ele é histórico. Tem uma história de uma população que foi oprimida em várias instâncias. Então, enfim, acho que a gente transita por isso aí, trazendo de novo uma reflexão para sair das categorizações e dos automatismos que a gente construiu, né? Que a ideia é, caramba, será que isso realmente não reverbera em falas do tipo a pessoa negar a sua realidade, ou negar a sua história, ou negar o seu valor? Será que isso não tem impacto em outras pessoas de outras formas? Ser quem você não é. Ser quem você não é, ou criar ali uma maquiagem. E pior que você acaba, quando tu entra nesse game aí psicológico, a pessoa começa a viver uma mentira para ela, e quando tu começa a mentir para você mesmo, aí é o... Sim, é um processo de terapia que ajuda. Quando você falou sobre a questão do racismo, uma coisa que ajuda muito é um estudo da psicologia dos anos de 1950, com 2 psicólogos, né, um casal que tem, eles negros, e eles fizeram um estudo da boneca, que você já deve ter visto alguma variação contemporânea por aí desse estudo, mas esse estudo, eles colocaram uma boneca negra e uma boneca branca, e pediu para as crianças brancas, negras, enfim, pedirem para analisar características de cada boneca. O que você acha que essa boneca é? Quem é a boneca legal? Quem é a boneca bonita? E as características, vamos dizer assim, de boas qualidades, todas foram direcionadas para a criança branca, mesmo as crianças negras com processo de identificação. Por elas mesmas? Por elas mesmas. Quem é criança má? Não, teve Isso é uma estrutura, né? Uma estrutura racista que vai sendo construída e afetando a subjetividade e o olhar de todos nós. Isso é construído, né, na verdade. Isso. Então, por mais que as experiências individuais elas tragam essas diferenciações, Maristela, isso não foi problema para mim, botei isso num lugar leve, segui na luta. Tem gente que vai para o ódio, tem gente que vai para o dano, tem gente que vai para o adoecimento. Cada um vai responder de uma maneira, mas ainda assim isso é uma violência, né? O Walt Disney fez A Pequena Sereia Negra, viu esse episódio? Sim. Eu acho que justamente para falar com as crianças, e acho que tiveram, eu vi na internet, tiveram cenas assim emocionantes de e muitas críticas também, né? E muitas brincadeiras também, né? Muitas críticas no sentido de que por que botaram A Pequena Sereia Negra? Né? Porque o racismo está aí, né? Representatividade é uma boa palavra, né, para a gente falar sobre isso. Então, quando a gente está falando de comunidade, diversidade e se cuidar da melhor forma possível. Como que a gente se cuida da melhor forma possível? Percebendo isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, ouvindo, entendendo que as experiências são diversas, tentando entender os pontos centrais que são potentes no outro ou difíceis, e respeitando isso. Se machuca, não está legal. Se não está fazendo bem, se eu estou contigo e não está te fazendo bem, não é um negócio bom. Porque o negócio bom é bom para os dois. Sim. E aí, dentro dessa esfera, a gente voltou para casa, como que a casa trata as suas pessoas, né? Como constrói esse ninho de apego, vamos dizer assim, um apego seguro, que a gente chama na psicologia, que é onde você pode se vulnerabilizar, onde você pode chorar, onde você pode falar a maneira que você se sente. Teu porto seguro. E agora tu chega em casa e tem um inferno também, quer dizer, tu sai de um contexto de loucura, que é o dia a dia, a correria do dia. E quando tu vem para casa, que é onde tu tem que botar... ter o teu porto seguro, você tem um monte de conflitos também. Massacre. Esse exemplo que eu dei da mãe ou do pai muito exigente, trazendo frases para o filho dar resultado, são frases que vão sendo construídas no sistema de crenças dele. Então, ao invés de ajudar, ele vai para a terapia depois de trabalhar isso. Ou naquele momento. Porque não ajuda, machuca. Essa ideia de que eu vou bater para poder ter resultado, para ele entender, é um método que gera muito dano.
porque você também consegue conversar. Só que para isso você vai ter trabalho. Você vai ter que... Passa pelo... Será que o pai... Aí vem no dia do pai. Tu tá entendendo? Não é, a gente tá falando dos pais aqui, mas a gente entende os pais também. Porque, Sim. pô, muitos pais estão pegando ônibus, o cara sai de manhã cedo, salário atrasado, salário mínimo, que é a realidade do nosso país. Sim. O cara tem uma família que ele ganha menos do que ele pode... Que ele tem que arcar com as despesas em casa, enfim. E aí tu pega um dia de um pai desse que chega em casa e acaba manchando de sangue quem não te feriu. Porque entra na lógica do ciclo, né? Se a sociedade não cuida da gente da melhor forma possível, é claro que vai sobrar para todo mundo. Então, o pai vai estar acelerado porque não tem espaço para descanso. O filho, ao mesmo tempo, tem muita pressão nas formas de dar resultado. E aí a gente está falando o seguinte, ó. Quem vai ensinar a gente a parar? Como a gente consegue se ajudar? Porque não dá para pedir para sair, né? Dá para sair? Para né? o ônibus que eu quero descer. Não dá. Então, você tem que continuar. Amanhã você tem que dar conta de mais uma coisa. O que você faz? Você para e você descansa. E aí a ciência psicológica, a ciência que a gente chama de contemplativa, a medicina e a psicologia, tem mapeado formas de você alimentar de uma maneira melhor os teus estados mentais, os ciclos de aceleração do teu corpo, ou seja, como você desacelera os sistemas do teu corpo. A gente está falando de redução de batimento cardíaco, de menos cortisol na corrente sanguínea, porque quando você está estressado, você está liberando esses hormônios de estresse. Como que você acalma essa biologia, como que você acalma essa mente, essa aceleração, para poder questionar, parar para voltar lá para trás, para a filosofia. O que eu estou fazendo? A mente tá muito cheia, tem que esvaziá-la um pouquinho. A mente está muito espalhada. A gente entra até no termo mindfulness. O mindfulness é um termo de origem budista que foi trazido para a saúde, destituindo esse significado religioso, né? Veio mais como um treino da atenção e da estabilização mental, para que você possa aprender a pausar o seu organismo, para poder ver as coisas com mais clareza. Pensar. O mindfulness é a mente junta, porque a tendência da nossa mente é se espalhar por aí o tempo inteiro. O tempo inteiro, ó. Estou falando com você aqui, mas eu estou pensando várias coisas. Os tópicos que eu vou falar, depois eu vou sair daqui, vou atender o paciente mais tarde. Entende? A mente, ela vai e ela volta. O mindfulness, ele foi trazido para a saúde em forma de programas. Programas de 8 semanas, e você vai unir e compilar uma série de atividades práticas de respiração, de alimentação, os passos da alimentação, a forma de você comer. Respiração. Respiração, os sentidos, a maneira que você ouve, a maneira que você fala. Você vai tendo um tempo de treinar uma outra marcha. Porque o piloto automático, vucu-vucu, a gente está falando aqui, ó. Dá pra gente coisas. fazer alguma coisinha parecida com isso aí? Vamos, com certeza. Então, esse vucu-vucu, a gente sabe bem já, a gente já está bem treinado. Agora, o cérebro e o nosso sistema emocional precisa aprender agora outra marcha. Para quando você for no parque, você conseguir ficar no parque. E sua mente não ficar indo para os outros não, ficar aqui, dias. ó. Mas aqui. O que a gente faz mais, a gente senta para vamos jantar, vamos jantar com a família. Aí você vai no restaurante, não tem gente assim. Sim. 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 Quem está aí? Quem tá Tem aí? alguém aí? É uma boa pergunta. Assim, você é exatamente isso aí. A gente está acostumado a fazer. E como é que a gente descansa? Então, vamos lá? Vamos? Vamos aí, descansar no nosso próprio corpo. Vamos descansar. Qual é o processo? Bom, o processo não tem nada de místico e nada de incrível. Na psicologia, a gente trouxe como treino mental da atenção e estabilização. Então, você vai ser convidado a prestar atenção no corpo, sem grandes critérios. Por exemplo, não precisa ter uma música calma associada, a gente não precisa fazer nenhuma posição zen ou acender incenso, nada disso. É um treino muito simples que você pode fazer em qualquer lugar.
A instrução é sempre a coluna autossustentada, os olhos podem estar relaxados, fechados, mas não precisa. Você pode fazer deitado, você pode fazer sentado. Aqui então, vou propor que os pés aí apoiados no chão, eu que sou pequenininha tenho que sentar mais para frente na cadeira. E, ao mesmo tempo, a coluna autossustentada, é interessante que na meditação a gente usa esse termo, né? Uma coluna autossustentada já coloca a atenção no corpo. Porque a nossa tendência é ficar, pelo menos a maioria de nós Assim. mortais, é ir relaxando, como eu chamo, postura de cajuzinho. Assim. Então, quando a gente já atenta para a postura, a gente já está colocando o corpo num estado de atenção. E o corpo em atenção, você começa a perceber várias coisas. Os pés apoiados no chão, você percebe a temperatura do corpo, contato do corpo com a pele. E vai colocando dentro de uma posição possível, relaxando os olhos. Respiração também? Vai prestando atenção em tudo que acontece na sua experiência agora, sem mudar nada. Percebendo os sons do ambiente. Eu vou falar isso agora. Percebendo os pensamentos, emoções, impulsos. Sem necessidade de mudar nada na sua experiência. Focando a atenção agora nas sensações da respiração, onde ela aparecer de forma mais vívida, mais clara. Talvez aí na região da barriga, peito, abdômen. Sintonizando com a inspiração enquanto o ar entra no corpo. E a expiração enquanto o ar sai do corpo. Inspirando, expirando. Se durante esse processo perceber a mente divagando por aí, apenas identificando para onde ela foi, sem julgamento. Que é isso que as mentes fazem. Mas vendo se é possível trazer novamente a atenção à respiração. Levando a atenção agora da respiração para o corpo como um todo sentado aqui, respirando. Sintonizando com as sensações da cabeça. Notando alguma sensação no corpo, desconforto. Vendo se é possível manter um senso de abertura a tudo o que você for notando, sem querer se livrar ou tirar nada do campo. Inspirando, expirando, sintonizando com as sensações das extremidades do corpo, do contato do corpo com a cadeira. Sintonizando com as sensações das solas dos pés. Inspirando, expirando.
E voltando suavemente para as sensações da região da barriga, a região mais central do corpo. Estando aí por alguns momentos, sem nenhum lugar a ir, nada a fazer. Descansando no seu próprio corpo. E nos momentos finais dessa prática, vai aos poucos movendo o corpo, abrindo os olhos. Viagem, né? Voltando. Oi, terra. Dormiu aí não, né, Douglas? Boa, maravilha. Olha isso. Interessante. Pô, parece que tô... Como é que foi para você fazer essa pausa? Eu fui muito... E com a tua voz, assim, em alguns momentos, eu tava... É muito legal, cara. Muito legal, muito interessante. Espero que a galera tenha feito com a gente, sabia? Porque se fez... Notou algum fluxo de pensamentos internos? Eu me senti... Você viu Minhas Vidas? Shirley MacLaine? Eu senti aquilo ali. Não naquela proporção. Mas é aquilo ali, é o início. É interessante, né? Quando a gente conduz grupos e faz essas práticas, né? Prática similar a essa, não exatamente essa, mas essas práticas, elas têm uma intenção muito interessante, que é o seguinte, ó, primeiro, você não tem nenhum lugar a chegar, não tem nada especial a sentir, então não tem certo nem errado, não tem fracasso, também não tem sucesso, porque algumas pessoas falam, minha mente vagou por aí, beleza, é isso que as mentes fazem, esse é o papel delas, né? Que bom, capacidade de raciocínio preservada. Né? Muito bom. Isso é ótimo, mas esse é o momento dela ficar um pouco mais estabilizada. E o teu corpo ficar em destaque, que é a respiração, que é algo que quando você começa, o que a gente chama de âncora, a prestar atenção, a gente tem um lugar de retorno dentro da gente mesmo. Como você falou, minhas vidas, a nossa vida está toda aqui. Filmaço, né? Internamente, filmaço. E olha que interessante, quando você faz essas práticas, você também acessa o teu sistema de calma. Você acalma a tua biologia, você organiza melhor o pensamento, as pesquisas, inúmeras pesquisas mostram a associação. Isso é budismo, Maristela? Isso seria a origem budista, né? O mindfulness é da origem budista, mas ele é um dos aspectos da filosofia budista que foi colocada nos laboratórios científicos, né? O Jon Kabat-Zinn é o teórico que nos anos de 1970 e alguma coisa, ele foi experimentando isso com pacientes com dor crônica, com dor oncológica, com vários quadros físicos, de doenças físicas, para reduzir o estresse associado ao fato de você ter que lidar com aquela doença. Então, ele começou a mapear isso, as pesquisas só aumentam sobre isso, a associação que isso tem com a tua relação com o sofrimento muda. Você não vai tirar nada do campo, mas a tua relação... A tua interpretação... A gente chama de sofrimento primário e secundário. O sofrimento primário é você, sei lá, ter tido um AVC. Não tem como sair disso. É um sofrimento. Agora, o que você vai interpretar de você ter tido um AVC? Não era para eu ter tido, eu tenho uma saúde perfeita, isso não deveria acontecer comigo, agora minha vida acabou. Isso é difícil pra caramba. A psicoterapia ajuda muito a ressignificar esses espaços, mas a ferramenta do mindfulness te estimula a criar um espaço de vida, mesmo no que você percebe como um sofrimento maior, para você não gerar o que a gente chama de segunda flecha. Você já está machucado. Aí o cara pega a flecha. E você vai se machucar você mesmo, mais. Muitas vezes é você mesmo. Pois é. Nossos processos, né? Intencionalmente a gente não se causa dano, mas automaticamente a gente se causa dano. Por isso que ficar atento com essas práticas ajuda a gente a sair do ciclo de ruminação, de reatividade, porque a gente cria o que a gente chama de espaço de escolha. Tem escolha. Tá, mas a situação está horrível, eu sei.
mas vamos ver o que é possível fazer. Sim, é uma saída. E esse espaço é dentro. Esse tem que começar por você. Não tem nada fora. Então, acho que começa por você, né? Acho que fechando um pouco a tua pergunta, a saúde ela é integral, mas parte é com você. Parte é com algum profissional que você vai precisar. Mas o que você constrói sobre isso? Esse mapeamento de como você lida com as relações, como você lida com os problemas, como você entra em desconfortos necessários, que a gente deu o exemplo do exercício físico, tem sido muito associado à redução de sintomas, à saúde de modo integral, né? O corpo precisa de movimento. E como que você lida com esses passos para entrar em desconforto para alcançar algum objetivo maior? Como você passa isso para o paciente, para que ele entenda, que nem você colocou bem ali quando a gente estava conversando antes, porque para mim funciona, mas pode ser que uma pessoa esteja tão traumatizada, tão magoada, que o exercício... Quando a pessoa está traumatizada, como você colocou, ela não tem vontade de nada. Sim. Então não adianta tu vir com uma filosofia de que, vamos treinar, música, o cara tá assim, meu irmão, eu não tenho força. Sim, porque é um quadro diagnóstico, né? Entendeu? Então, assim, funciona talvez com a Maristela, mas com o Marcelo não. Sim. E esse é o espaço da diferença entre a ciência psicológica e qualquer outra coisa. Que tem frases afirmativas ótimas, que se eu estiver naquela vibe lá, eu vou super me empolgar. Ou vou causar dano à pessoa. Ou tu pode causar mais dano ainda, porque a pessoa se sente mais ainda desvalorizada, porque sim, essa linha, ela é muito... tênue. Muito. Tem um termo na psicologia que a gente chama de desamparo aprendido, né? Que é o paciente em depressão, ele, de alguma forma, ele está muito ligado ali ao processo de desistência. É como se ele não tivesse autoeficácia. Eu não sou capaz de fazer isso. Não adianta. Então, esse processo que você está me mostrando aqui de motivação, vem, levanta, pula da cama. É como se tu tivesse isso. Ele não está vendo. Mais dano. Ele não está conseguindo enxergar. Existem muitas coisas. Assim, os motivos pelos quais a pessoa sofre, a pessoa tem um diagnóstico, são multifatoriais. Ambiental, histórico de vida, traços de personalidade. Então, não é como a origem não é única, como que a solução vai ser única? É multifatorial. É uma integralidade. Por isso que todo mapeamento baseado em evidências que a gente tem, né, dentro da ciência psicológica, da medicina, ele é mais uma ferramenta para a gente lidar com as nossas potências, que a gente perde espaço de potência na vida com tudo isso que a gente está falando aqui. O piloto automático, pegar 24 horas do teu dia se alimentando de emoções alheias. Por exemplo, é muito legal ver filme, eu adoro filme, série e tal. Mas se você só faz isso, você está perdendo suas experiências de, sei lá, ir para a rua para andar de skate, cair. A vida. Construir a experiência, andar de bicicleta, tomar café Sopro com um amigo. Da vida. Sopro da vida. Porque aqui tem simulação. Aqui tem vida. Na tela tem simulação. Na tela é um filme. Vai mexer com o meu emocional, porque eu sou capaz disso. A mente é capaz de criar. Ou até se identificar. Se identificar, de me emocionar. Sim. Só que não é o meu corpo, eventualmente, sendo levado para viver aquela experiência. E é importante a gente saber que é uma ficção, né? É. Porque quando tu liga o controle, muita gente vive... Eu vejo que as pessoas querem... Opa, vou viver a vida de cinema. Não vai não, filho. Porque o nosso funcionamento emocional, ele não separa muito o que é simulação do que é realidade. Sabe o filme Matrix? O mito da caverna? O mito da caverna. A gente vive uma realidade construída. Numa bola, né? E o social, ele te leva para isso, mesmo sem você querer. Sim, as falas das pessoas, às vezes. O teu redor. Sim. Ali. Sim. Professora? Acho que professora é isso, não, Maristela. Né? É isso. Projetos. Eu quero saber dos teus projetos, das tuas coisas que estão vindo por aí em 2023. Como é que você tá? Coisa nova, você estava me falando. Me conta aí. Muito trabalho, né? Eu acho que dentro de tudo isso que a gente está falando aqui é o seguinte, ó. No final da história, por mais conhecimento que a gente tenha, quando a gente constrói muita confiança sobre alguma coisa, é provável que a gente vai negligenciar alguma outra coisa.
Por exemplo, se eu achar que está tudo indo muito bem, sou imbatível, sou imparável, aí a minha saúde me mostra alguma coisa, eu tenho que acessar a humildade de saber, talvez tenha alguma coisa aqui que eu precise dar atenção. E entre esses projetos que eu tenho, eles estão muito ligados, obviamente, à minha clínica, que é uma coisa que é um lugar de profissão que eu me organizo como prática principal. Mas você está atendendo, você atende? Atendo, enfim, atendo em Copacabana, né? Meu consultório é lá. Mas eu tenho, nesse mesmo consultório, eu tenho o Instituto, que é o Instituto Potência Psi, que é essa minha parte que eu tenho me dedicado nos últimos anos da saúde, da ciência psicológica, da saúde e do bem-estar. A ponta da prevenção. Antes de você adoecer, o que você pode fazer? Preventivo. Quais são as habilidades, né? Quais são as ferramentas? O Mindfulness, nesse exemplo que a gente fez, que a gente tem, é um dos programas que eu ofereço lá. Tem programas de habilidades socioemocionais que tem a ver com o que a gente estava dialogando sobre como é que a pessoa constrói recursos para cuidar melhor dos seus grupos. Primeiro, ela vai precisar saber como está o ambiente interno, para ela poder saber como lidar com os desafios externos. E essa questão do Mindfulness tem um impacto muito grande como realmente um programa de prevenção. Ele não é um tratamento psicológico. Ele é um tratamento preventivo, auxiliar. Muito legal. Que a pessoa pode acessar. Então, lá a gente tem grupos de estudos e grupos de práticas, né? Que a gente está sempre falando, buscando, eventualmente, potencializar, né? Colocar, aumentar a informação sobre os recursos que existem mapeados com segurança dentro da saúde, dentro da ciência, e como que qualquer pessoa também pode se beneficiar dessas práticas, né? Porque depende, eventualmente, essencialmente, dela. Precioso isso tudo. Se você respira, você pode praticar. Sim, e se você quer, né? Acho que essa mensagem é a mais importante para as pessoas de hoje, é que acreditem, né? Não deixem de acreditar em si, porque com tudo isso que a gente falou aqui, se a pessoa não quiser, nada disso funciona, Maristela. Sim. Né? Eu acho que a pessoa, antes de todo esse contexto filosófico, é você com você. Mas para ela fazer isso, ela tem que aprender a questionar. Pois Voltamos para a filosofia? Quando você questiona, será que eu posso acessar algum desses recursos e viver de uma maneira diferente? Será? Pronto, aí ela tem um mundo nas mãos. E se estiver aberto a fazer isso, tem que se abrir a isso. Se abrir primeiro a questionar. Se a pessoa já se abre a questionar, já está ótimo. Porque aí ela gera dúvida. E onde tem dúvida, tem construção de conhecimento. Tem movimento. Porque a vida é movimento. A vida é movimento. Né? E tem uma frase que você me disse, você se constrói em movimento, né, Marcelo? Eu adorei, tá escrito lá, tá guardado. Tem muito a ver, né, com o que você trouxe da tua trajetória, essa questão do esporte, do futebol, e ao mesmo tempo dessa adaptação, né, que você tem feito sobre toda essa trajetória, que você transita em lugares de curiosidade para a vida. Porque a vida é isso, é uma curiosidade. O que vem depois? Experiências. Eu não sei, vamos ver. Né? Sobre isso. Isso é valioso. Maristela, obrigado, meu amor. Não tenho palavras. A riqueza de toda essa conversa contigo. Eu espero que todo mundo tenha gostado também. Eu vou... Já vai estar lá no YouTube a nossa conversa. E eu te espero de novo aqui para a gente falar de outras coisas também. Com certeza. Vai ser um prazer imenso. A nossa conversa foi para lá, foi para cá. A gente fez um munguzá, como algumas pessoas falam, né? Sobre vários temas e vários cortes, mas eu acho que é isso, né? São muitas coisas para se aprofundar, mas ao mesmo tempo, olha só, perceba o que já está aí no campo, o que pode ser mudado, o que está te nutrindo e o que está te desnutrindo. Isso é importante. Se uma pessoa só que assistiu a gente já tenha assimilado essa mensagem, acho que já tá feito o trabalho, né? Eu agradeço demais. Meu amor, obrigado, tá? Eu que agradeço, querido. Galera, sigam a gente lá no YouTube, se inscrevam no canal, né? Sigam no Instagram, Facebook, YouTube. A Maristela também, Cândida, também vai passar o link dela. E um beijo para todos, até o próximo.